Doctor, un comentario nada más. Nosotros, cuando tenemos esos casos, a veces los que se preocupan más son los pediatras y los nefrólogos, que ya que se creen urólogos, los nefrólogos pediatras te dicen, ¿por qué no lo operas? Hazle la técnica tal, hablan con el pediatra, lo asustan a la mamá. Eso lo he pasado bien en práctica privada. Entonces es un poco, hay que hablar, digamos, hay que ser muy político, porque el nefrólogo ya se cree urólogo y quiere incluso sugerir qué hacer, ¿no? ¿Por qué no le haces una pilostomía? ¿Por qué no le haces esto? Esse problema estamos tendo em alguns casos, não? Realmente nós temos esse problema, né? A família já é um pouco angustiada, né? Já no antinatal, com o diagnóstico antinatal, e depois o pediatra, né? O pediatra geralmente ele tem a razão dele, ele tem o lado dele, mas o pediatra está sempre nos cobrando, né? Não vai resolver isso, né? Quando vai resolver? E às vezes o nefrologista também. O nefrologista, ele tem muito medo de perder o néfron, né? Então ele... E às vezes teremos que, sei lá, ter condição assim de... No final de ano, nós teremos lá um simpósio internacional de ALANEP. ALANEP, não sei se vocês conhecem, Associação Latino-Americana de Nefrologia Pediátrica. Então, o nosso grupo lá do Hospital das Clínicas e mais 2 grupos, nós temos uma tarde toda para falar de urologia pediátrica. Então, onde tem hospital, onde tem ninhos, hospital de criança, nós temos que estar dentro, entendeu? Porque é para falar de circuncisão, é para falar de tudo, né? E hoje, falando dessas hidronefroses antinatais. E os casos assim, ó, vão se sucedendo, entendeu? Existem vários casos. Esse aqui, por exemplo, ó, uma menina de 1 ano e 1 mês com infecção de repetição, gestação ela foi bem, diagnóstico antinatal com hidronefrose bilateral. Hidronefrose bilateral, vocês estão vendo aqui, ó, os 2 rins. Então dá para ver que é uma duplicidade, polo inferior normal, polo superior com hidronefrose. E ultrassonografia antinatal, o que ele mostrava? Ele mostrava uma imagem cística na bexiga. Então hidronefrose, duplicidade bilateral, com hidronefrose de polo superior, com imagem cística na bexiga, até a prova em contrário, qual é o diagnóstico? Ureterocele, provavelmente. Ureterocele. Então, ureterocele e no ureterocele bilateral. Quando hacemos a uretrocistografia, geralmente ela não mostra nada com relação ao ureterocele, mas é importante para se ver o refluxo no polo inferior, né, que faz parte do tratamento e da conduta cirúrgica. Uma cintilografia renal. Aquela hidronefrose bilateral, veja que não funciona, né? Não tem função no polo superior. Então, nós sabemos que em 40% dos casos, esse polo superior é displásico, não tem tecido renal, tem cartilagem, tem outros tecidos. Então, aqui sim, ó, eu não falei, um dos raros exames que nós fazemos em criança, em recém-nascidos, é urografia excretora. Nós não fazemos urografia excretora. Sempre radioisótopos, ou DTPA ou DMSA. Agora, quando há uma dilatação complexa como essa urografia é fantástica. A urografia excretora nesses casos. Então ela mostra aqui, ó, todos os sinais de duplicidade, né? Então, o rim, o polo está rechaçado para baixo, o eixo do rim está mudado, só veja que está para cá, diminuição do número de cálice, a distância entre o rim e a coluna, isso bilateralmente. Alguma coisa ocupando o espaço e a presença dessas falhas de enchimento. Então, realmente, a urografia excretora, em 90% dos casos, ela dá o diagnóstico de ureterocele. Essa é a cirurgia clássica, né, que nós fazemos, que se faz, que é a heminefroureterectomia parcial, através de uma incisão pequena. Você secciona,
e tira esse pó, o ureter, por essa incisão até onde você consegue. Passa uma sonda, aspira esse coto. Então, uma patologia grave que pega rim, ureter, bexiga e algumas vezes ela prolapsa pela uretra, né? Em 75% dos casos, este aqui é o único tratamento, né? Doctora Milcar, una pregunta. En este caso de que tiene ureterocele bilateral con los pilones superiores displásicos no funcionantes, antes de hacer una heminefrectomía polar bilateral con ureterectomía, ¿podría pensarse en la posibilidad también de hacer una incisión endoscópica? Então, ontem falamos... En el sentido no de que mejore la función, porque son pilones displásicos, sino en el sentido de que la obstrucción la anulamos con la incisión endoscópica. Então, a incisão endoscópica estaria indicada, assim, em casos de infecções, ou grande ureteroceles, no neonato. Nós procuramos evitar. Ontem falamos uma aula lá sobre ureterocele. E se neste caso, por que não fazer uma incisão endoscópica? Se você hace aqui uma ureterocele, uma incisão, em duplicidade, em 90% dos casos, há um refluxo para essa unidade exclusa. Depois, vai forçar você a ser uma heminefrectomia total, heminefroureterectomia, hasta, né, um tempo renal e depois um tempo vesical, porque há refluxo. O tempo vesical é um tempo um pouco complexo. Há que sacar a ureterocele e reimplantar o ureter de polo inferior, que é normal, né? Então, quando você hace simplesmente uma heminefroureteré e aspira essa ureterocele, como foi feito aqui em 2 etapas, eu não contei o final, mas aqui foi feito uma de um lado, 2 meses depois de outro lado, e a criança se queda muito bem, né? Então, essas grandes ureteroceles, ou quando a ureterocele está entrando no cuello, né, aí vamos por abaixo. Mas é um caso que há que sacar depois todo o ureter. ¿Y en estos casos no ha tenido retención urinaria por el tamaño de los uteroceles? Porque son bastante grandes, son membranas grandes. Mostramos ontem uma casuística de 26 casos, em 4 casos essa ureterocele não há colapsado, né? Ou quando ela está vazia, ela fica como que um tecido ali caindo no colo, o ninho às vezes urinando malo. Aí sim, há necessidade de tempo vesical. Aí há um fanistil e se resseca essa ureterocele e reimplanta o ureter. Mas isso em 20% dos casos. 75% não há necessidade. Paramos acá? Sí. Sí. ¿Cómo? 2 años, ¿qué edad? La edad. Este niño? Sí, creo que 2 anos. ¿No consideraron hacer la heminefrectomía? Não, olha, essa cirurgia, você, quando tem um diagnóstico todo, ela está assim, eu creio que uma idade boa é 6 meses, certo? E aí de fazer todos os exames, o ninho recebe todas as vacinas, se melhora no estado imunológico. E um dia desse eu estava com um caso assim, uma duplicidade, e não sabia, pensei que era uma duplicidade completa. E aí a Ninha falou, com 6 meses vamos operar, estava tudo pronto. Aí apareceu uma infecção, uma pielonefrite assim, grave. E tratamos, primeiro o quadro clínico, e depois fomos investigar. Então, a investigação começa como? Uma cistoscopia, que mostrou que havia 2 uréteres, um de cada lado na barriga, o outro era ectópico. Aí procuramos por abaixo, ali no introito vaginal, encontramos, apretando a cava de Renon, saída de pus, né, material purulento, cateterizamos o ureter ectópico, passou todo o caso clínico, todo o quadro clínico cedeu, e um mês após fizemos a heminefrectomia, mas era uma ectopia. Às vezes há dificuldade, porque ninho
Não, você não há, assim, está sempre molhando. Em crianças maiores, há imicciones normais com perdas nos intervalos. Mas em ninhos que estão em pañales, não se percebe esse sinal de duplicidade. La pregunta era dirigida en este paciente, si no consideraron operarlo por vía laparoscópica en un solo tiempo. Ah, sim, pode ser. Nós outros temos lá um colega lá que faz laparoscopia. O que se passa é que a maioria desses casos que tenho são todos chiquititos. Para mim é mais sencillo fazer uma incisão, uma pieloplastia, né? Uma própria heminefroureteré, mas é uma via de acesso. Também pode ser feita por laparoscopia. Como se faz, né? Sim, sem dúvida. Ok, muchas gracias, doctora Amílcar, por su brillante exposición.